Então, estamos aqui, boa noite. Estamos aqui, então, para esse bate-papo virtual. Fizemos esse bate-papo em Belo Horizonte, com o Futuro 50+, presencial, mas a pedidos de várias pessoas, estamos aqui hoje de forma online para conversar com Jorge Rocha e Mauro Weinstock sobre autoestima e etarismo. Respeite o que você vê no espelho. E aí, para a gente começar essa conversa, para quem não os conhece ainda, vou pedir uma breve apresentação, começando pelo Mauro e depois pelo Jorge, porque tem muitas pessoas aqui, algumas pessoas que eu conheço que estão aqui que talvez possa não acompanhá-los ainda, então gostariam de conhecer vocês. Mauro. Bom, primeiro, boa noite a todos. Para mim é um privilégio estar aqui. Muito obrigado novamente pelo convite. Presencialmente foi uma honra participar e agora também. Bom, eu sou consultor de empresas basicamente na área de diversidade etária e integração geracional. Sou conselheiro de algumas empresas. Atuo como colunista da revista Exame, LinkedIn Top Voice, e tenho várias atuações paralelas nesse universo também, inclusive fazendo workshops e mentorias sobre LinkedIn, marca profissional e networking. Então, um resumo, muito rapidamente, é assim. E foi essa semana que você foi eleito Top RH, não é isso? Eu fui eleito essa semana mais uma vez, por mais um ano, do RH Summit, o maior congresso que tem na América Latina. Eu fui eleito influenciador de RH também. É o terceiro ou quarto prêmio que eu já recebo na área de RH. Eu recebi alguns de saúde, alguns na área de comunicação, e os dois mais importantes aqui do Rio de Janeiro, que é medalha Tiradentes e medalha Pedro Ernesto. Parabéns. Obrigado, Júlia. Jorge, você. Boa noite, gente. Eu sou o Jorge Rocha, sou cofundador, junto com a Renata Seaba, do Futuro 50+. Sou jornalista profissional de marketing e a gente atua desde o ano passado, somando forças no combate ao etarismo, em relação à empregabilidade e longevidade em todo o Brasil, centrando principalmente em Belo Horizonte. E é ótimo estar novamente aqui conversando com o Mauro, que é um grande amigo e uma pessoa que a gente respeita e tem como referência no dia a dia, e com essa conversa com a Júlia, que é outra pessoa que eu adoro também. A gente está repetindo um trio, não uma dobradinha, mas um trio de peso, que muito me orgulhou quando esteve presencialmente. E agora a gente vai fazer essa dose, e que por mim virava um podcast toda semana. Para de dar ideia, Jorge Rocha. Eu estou insistindo, batendo nessa tecla. E também vou pedir licença para quem não me conhece, me apresentar. Uma pequena apresentação que eu fiz, que eu acho que ficou bacana, sobre mim. Protagonista da minha carreira, 52, quase 53, não me incomodo com o que vejo no espelho, e muito menos o que diz a minha certidão de nascimento. Extrovertida, intuitiva, observadora, emocional e planejadora. Me importo com a empatia, a harmonia social e a cooperação. Curiosa, mente aberta, autoconsciente, sensível, ávida para sempre melhorar. Com o propósito de ser ponte, conectar pessoas, iluminar outros e conquistar sonhos, prazer, sou Júlia Pazini. E muito obrigada aí pela presença de todos mais uma vez. Para a gente começar esse papo aí, eu queria que a gente começasse, Mauro, falando dos efeitos psicológicos do etarismo. A gente vem acompanhando aí nas mídias, a todo momento, nos projetos, nas redes sociais, os debates, tudo que vem sendo falado sobre o etarismo, mas eu queria entender um pouco se existem efeitos psicológicos do etarismo, se o etarismo pode levar a sentimentos de inadequação, de insegurança, de ansiedade em relação ao envelhecimento e à própria identidade. Como que você percebe isso, né? Onde você atua, se pessoas falam sobre isso com você, te procuram para falar sobre isso nas suas mentorias, o que você tem a dizer? Júlia, na verdade, todos os tipos de preconceito e discriminação têm um efeito nocivo gigante naquela pessoa, naquele profissional, em vários sentidos. O etarismo não é exceção, né? Infelizmente, né?
E o etarismo, na realidade, se dá em todas as pontas, desde o etarismo, o preconceito etário contra o mais velho, como o inverso também. Todas as idades sofrem de preconceito. Houve uma pesquisa na Organização Mundial de Saúde, há uns 2, 3 anos atrás, que detectou que metade da população mundial já teve ou sofreu algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade. A gente está falando hoje de 4 bilhões de pessoas no mundo, independente da idade, independente da região onde reside. E o etarismo não acontece apenas dentro do próprio indivíduo. Ele tem reflexos na própria família, na sociedade, na economia, né? Então, isso é expandido de forma geral. Então, eu não vejo o menor sentido ter nenhum tipo de preconceito, ainda mais um preconceito sobre o envelhecimento, sobre a longevidade. Todos querem envelhecer. E quando a gente chega a determinada idade, a gente começa a sofrer mais preconceito porque a gente é velho, no sentido negativo da palavra. A gente tinha que ser valorizado por ter chegado àquela idade. Quer dizer, são contradições o tempo todo, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, as consequências são nefastas para todos, né? E isso tem que ser mudado urgentemente, não apenas no mundo corporativo, mas na educação básica, que é o início de toda a formação de qualquer pessoa. Jorge, suas considerações, o que você tem percebido por aí sobre isso? Eu acho bacana que a gente não combina as nossas conversas e fica tudo juntinho, né? O Mauro acabou de falar em educação e é justamente o ponto onde eu gosto de tocar, né? A gente trabalha muito no Futuro 50 Mais com a educação continuada. A gente pensa que vem a formação da educação básica e ela continua até o momento em que você passa dessa para melhor. Ou seja, é uma coisa que é comum, é contínua, você não para. E a gente sente essa necessidade de colocar a questão de diversidade geracional, de intergerações, de combate ao etarismo em todos os processos educacionais, em todo o Brasil, que é uma questão mesmo de educação contínua. E isso tem a ver com uma forma muito poderosa de combater esse etarismo em todas as áreas, porque esse etarismo ele atinge, vou exagerar, até um nível subatômico. Não é o preconceito que a gente vê no dia a dia, mas falas que passam batido, elas são carregadas de um viés preconceituoso em termos etários. Deixa eu dar um exemplo muito pontual. Assim, a gente estava recentemente conversando com o pessoal e eu vi a seguinte frase: a gente está trabalhando com várias diversidades e a diversidade geracional é uma coisa mais tranquila para trabalhar. A gente pode esperar. Cara, para mim, essa fala que a gente pode esperar para lidar com diversidade geracional, ela é carregada de um etarismo, de um preconceito também. E são pessoas que vivem a diversidade no dia a dia e se deixam levar para uma situação como essa. Pode parecer pouco, mas esse pouco ele é somado, são ações que são complexas e contínuas e acabam sendo muito mais prejudiciais do que positivas, né? Ou seja, quem está em linha de frente para lidar com diversidade acaba colocando a diversidade de ações de lado ou em segundo plano, sendo que a gente tem que pensar uma forma como a diversidade que passa de maneira interseccional, né? E esse pensamento ele é muito pouco difundido ainda hoje, século XXI, 2024, e os Jorge, com 51 anos de idade, completos recentemente, ainda estão nesse processo todo. Eu queria só, Júlia, desculpe a interrupção aí no processo Fica à natural vontade. da live, mas eu adoro a disrupção. Eu queria só aproveitar esse gancho do Jorge, porque é uma coisa interessante que você traz, Jorge, que, na realidade, na minha opinião, um pouco de falta de conhecimento, para não usar palavras mais fortes, desse chamado líder, ou que está ocupando aquela carreira de líder. Por que isso? Porque todos estão envelhecendo. Então não tem jeito, você não vai adiar isso, você não vai segurar, você não vai congelar nada disso. E no mundo do trabalho, no mercado de trabalho como um todo, se você ficar para trás, você perde tempo e perde dinheiro com isso. Então, aqueles que não perceberem hoje a tendência que a Organização Mundial de Saúde coloca todos os dias na mesa, vão ficar para trás. E aí, a gente chega exatamente nas várias diversidades. Uma do ponto de vista histórico, a outra isso, outra aquilo, outra não sei o quê. Ok, mas por que excluir uma para favorecer a outra, para valorizar a outra? Não existe uma em detrimento da outra. Todas são igualmente importantes, tem que se trabalhar em conjunto. Aí que está a grande questão. Então, enquanto esses chamados líderes não perceberem a importância, o impacto
que isso tem, que os benefícios da integração geracional podem proporcionar para aquele ambiente, eles não vão mudar, porque vão continuar com a modinha que o mercado quer colocar. Não estou desqualificando nenhuma outra diversidade, pelo contrário, todas são exatamente, tem que receber o mesmo tipo de apoio, mas a gente pode fazer interseção. Há mulheres que estão envelhecendo, há diversidade, né, há raças que estão envelhecendo, há pessoas com deficiência que estão envelhecendo, e por aí vai. E por que não juntar tudo? Quanto mais a gente junta, maior o preconceito, maior a dificuldade de conseguir uma vaga de emprego, por exemplo. Então, a gente tem que perceber isso no mercado. Não é isolado, é em conjunto. Todos nós temos todas as diversidades, se a gente parar para pensar. Todas. Então, a gente tem que perceber isso também na gente. Enquanto não houver o respeito mútuo, isso não vai avançar. E o líder também vai envelhecer, né, Mauro? Ele não é eterno. Júlia, é que normalmente a média de idade dos CEOs das empresas do Brasil é de 53 anos. Os conselheiros, 58 anos. Então, como que eles podem dirigir aquela empresa, mas não podem contratar profissionais de qualquer hierarquia abaixo deles? Tem várias e várias contradições. É um caminho longo. Deixa eu apontar mais uma contradição também, que é bastante premente, assim, também pegando essa fala do Mauro. Não é só a questão do líder também, mas essa questão do líder não se preocupar com o futuro, 50 mais pessoas vão se preparar para os próximos 50 anos, tenha 40, 30, 50, 60, mas também pessoa que tem a função de educar esse líder também pode ficar equivocada também, quando ela não entende que essas diversidades, no plural, é diversidade no singular, e todas elas formam a diversidade. É um trabalho conjunto. Como o Mauro falou assim, quanto mais você junta, mais você tem peso contra o preconceito. E quanto mais se separa, mais se dá cancha para o, vamos chamar assim, para o inimigo, para o detrator, para aquele que está combatendo, que está brigando. Então a gente pensa que é a questão do dividir para conquistar. Né? Nós divididos, eles estão conquistando a gente. O outro lado, que a gente está opondo, está conquistando a gente. E muitas vezes quem está educando, e o verbo é esse, quem está educando esse líder, quem está conscientizando, ele pega, ele se deixa levar para esse discurso de diversidades, no plural, e cuida do seu cantinho diverso, e esquece que as coisas são, que a humanidade, a vida, ela é complexa. Dá para você colocar num cantinho, num quadradinho, abrir a gavetinha, colocar ali dentro e pronto, resolveu. Tem interseções, tem ligações. Pensar o complexo é você pensar, vamos lá, em termos até capitalistas, pensar em lucro. Pronto. Renata, me ajuda aí, por favor. Apareceu um comentário do Mauro, do outro Mauro. Leia aí para mim, por favor, porque eu estou ainda numa posição que não está dando aqui para eu... O Mauro coloca assim, muitos líderes têm segurança em contratar alguém que pode ter mais experiência que ele. Real, né? Real. E aí ele, sei lá, se troca os pés pelas mãos, não sei o que passa nessa cabeça desses líderes, né? É isso que o Mauro falou, é agregar, né? É pegar essa pessoa que tem tanta experiência quanto ou mais e trazer para a equipe para contribuir, para poder engajar, para poder ter essa troca e não se colocar num lugar que, essa pessoa vai tirar o meu lugar daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e se tirar, está tudo bem também. É um pouco de falta de maturidade, talvez, né, nesse aspecto. Não, é exatamente isso. Como o Mauro colocou, uma insegurança, uma falta de maturidade, tudo isso, porque eu tive recentemente fazendo uma live com um profissional que tem 28 anos, e ele lidera uma equipe gigante, eu não sei quantos profissionais tem lá embaixo dele, um budget que é de mais de 2 bilhões de reais. Ele é sócio da Ambev, 28 anos. E ele, com muito orgulho, ele falou assim, na minha equipe tem profissionais 60 a mais e eu aprendo com eles todos os dias. Então, ele não tem medo. Ele percebe. E por isso, exatamente, que ele está nesse cargo. Porque se ele não tivesse essa postura, ele não estaria crescendo na empresa do jeito que ele está.
é talento, é respeito, é a forma como ele se comunica. E, claro, a competência que ele tem, porque isso também não estaria lá. Por isso que eu falo, não é para contratar pessoas acima de 50, 60, 70 a troco de nada. Essa pessoa também tem que estar qualificada. Assim como não vai contratar um 20 também por contratar. Então, a gente não está falando de competência, está falando de soft skills, está falando de experiência, está falando de conhecimento técnico, conhecimento tecnológico e uma abordagem comportamental que faça sentido para a empresa dentro da cultura que ela está implementando. Isso independe da idade. Então, vamos olhar para o mercado, qual é o mais qualificado dentro das características de um perfil que está sendo colocado. Não é o fator idade, até porque isso é proibido por lei, colocar o fator idade ou qualquer outra diversidade. Mas, infelizmente, a lei, muitas vezes, é oculta, né, através de outros tipos de atuação, né, que as empresas fazem. Aproveitando aqui, o Mauro falou, infelizmente, ele teve essa experiência pessoalmente. E depois ele falou assim, mas como os RHs das empresas estão preparados para essa situação? Espera aí, deixa eu ler a pergunta da Mônica aqui. Aí, então ele pergunta como que os RHs estão preparados, e a Mônica traz que, um tempo atrás, em um dos artigos da newsletter, escrevi que a gente não pode ter preconceito contra nós mesmos, e isso, infelizmente, acontece demais. Como vamos combater o etarismo se nós mesmos nos colocamos em uma posição inferior devido à idade? Mauro, todos nós somos um pouco etaristas? Tem uma frase que é muito famosa que fala o seguinte: nós somos etaristas em desconstrução. E é exatamente isso, porque o etarismo, de alguma forma, não existia. Me perguntaram, como é que o etarismo no início do século, né? Não existia, porque a gente falecia com 20 e poucos anos, 30 anos. Então, isso não existia de alguma maneira. Né? Então, a gente está aprendendo. A nossa geração nasceu em outro mundo, um mundo que a palavra diversidade praticamente não era aplicada no dia a dia. A gente está aprendendo. Então, para mim, a gente tem que ter a capacidade, independente da idade, novamente, tem que ter a capacidade de nos adaptar a esse novo mundo, de entender que a nomenclatura é diferente, que a postura é diferente. E a gente vai errar nesse processo. A gente, que eu falo, ser humano, vai errar nesse processo. Agora, entre a gente errar tentando ou errar com um desleixo, né, em relação ao mercado, é uma diferença muito grande. Então, quem está do outro lado também precisa olhar para isso e tentar entender. Né? Entender que, às vezes, Mauro, só colocando você na questão aí para a tua pergunta, muitas vezes a ação desse líder, desse suposto líder, não foi contra você, foi contra qualquer profissional que estaria na tua posição naquele momento. Né? Então, nesse sentido, que é um profissional qualificado, porque se você não fosse qualificado, não estaria nem aí. Né? Então, é aí que a gente tem que entender. Então, esse 40 mais, 50 mais, 60 mais, 20 mais, ele tem que perceber também a capacidade que ele tem de se valorizar. Se aquela empresa lá não vai servir para ele, eu vou procurar outra empresa em que a experiência dele faz total diferença. Não é fácil. Tá, Mauro? Eu não estou falando que seja fácil. O que eu estou falando é que a postura nossa tem que ser do entendimento desse novo mercado, desse novo mundo, dessas novas ferramentas que nós temos tecnológicas, novos formatos de trabalho e como isso pode fazer a diferença. Vou dar um exemplo prático. Aquele profissional que tem aposentadoria compulsória dentro da empresa e sai com 60 anos, ele vira consultor 2, 3 anos depois. E aí ele é valorizado pela empresa. Então, olha a capacidade dele em outro ambiente sendo super valorizado. O médico, um advogado, quanto mais velho, melhor. Como assim? Ele pode exercer e fazer uma cirurgia com 60, 70, tudo certo. Vai trabalhar numa empresa, não pode? Olha, não tem o menor sentido uma coisa com a outra. Não tem cabimento nenhum. Eu sou secretária executiva, assessora executiva, uma empresa de engenharia. Eu percebo muito isso com os consultores, com os engenheiros consultores. O tanto que eles são valorizados, o tanto que eles são requisitados para congressos, para simpósios, para projetos que, nossa, está acontecendo alguma coisa numa barragem aqui, Mariana, fulano
Ele pode estar do outro lado do mundo, mas ele vai ser trazido porque é ele que tem 76 anos, que tem 50 anos de experiência naquela área, que vai vir resolver o problema. E aí ele chega aqui, a equipe que vai junto com ele é a mais diversa possível. Vai desde menino que acabou de formar, engenheiro júnior, até alguém mais próximo dele ali, da idade dele, da experiência dele, sabe? Então, na engenharia isso acontece muito. Jorge, alguma consideração aí? E assim, antes de você vai considerar tudo que foi falado, mas eu já queria que você emendasse falando se, com tudo isso que foi falado, do etarismo para o mais jovem, para o mais velho, essa questão dos consultores, dos líderes que não percebem a importância dessa mistura de gerações, qual é o impacto que tudo isso tem na autoestima do trabalhador, da pessoa que está ali, que passou por isso, ou que foi descartado. Eu tive uma conversa hoje com uma garota de 36 anos que falou comigo, eu sou etarista comigo mesmo, que eu acho que com 36 eu não fiz nada do que eu deveria ter feito e acho que eu não vou dar conta. Eu falei, vamos parar por aí, vamos mudar essa frase aí. Foi um trabalho bem... foi uma conversa que não era essa conversa que era para ter acontecido, mas acabou sendo pela fala dela, sabe? E ela é uma pessoa que tem muita baixa autoestima por isso. Então, você acha que, emendando aí nas suas considerações das falas anteriores, há um impacto forte na autoestima em relação a esse etarismo? Não, perfeito, Júlia. Assim, eu vou costurar o que você acabou de levantar com a fala do Mauro, com as colocações do Mauro Ferreira e da Mônica, porque elas têm, no final das contas, o mesmo vértice, né? a mesma base. A gente vive hoje um momento singular, um momento inédito. Assim, nunca antes na história desse país a gente viveu tanto tempo. Nós temos hoje um cenário longevo que a gente não tinha bastante tempo atrás. Então, é um cenário novo. O Mauro falou agora há pouco assim, as pessoas não viviam. Como é que o etarismo no século XIX? Não existia etarismo porque você não envelhecia tanto, você não vivia tanto. Hoje a gente vive muito mais do que antes, e isso é um fato inédito. Como é que a gente reage com um fato inédito? Com um puta medo. Ponto. A gente tem medo, a gente tem incerteza, a gente tem insegurança, a gente reage com tudo que há de negativo diante de fato inédito, porque é novo. A autoconvicção, você tem que recalcular a rota, repensar o seu ponto de vista, a sua forma de agir. É muita coisa para você processar e resolver assim no estalo. A gente vive hoje um momento inédito de longevidade, ao mesmo tempo que imediatismo é rei, é função principal. Eita, agora fui foda. Principal para você poder resolver as coisas da sociedade. Então, a gente tem dois pontos aqui. Eu tenho mais longevidade, tenho imediatismo. Como é que eu equaciono essas duas aqui? Com informação e educação. E a gente é etarista, o mundo é etarista como um todo, por desconhecimento, por imediatismo, por falta de conversas, por falta de processo de educação. Agora eu pego um fio da meada aqui que o Mauro Ferreira falou. Como é que o RH funciona com isso? Eu vou conversar em público, agora é gravado, eu vou me arrepender depois disso. Eu tinha uma cisma com os RHs que não resolviam a situação. Por que não resolviam a situação de geração? Não colocavam dentro dos processos de gestão de pessoas nas empresas. Por que colocava isso de lado? Eu acabei da resposta, porque é inédito. O RH, como qualquer outro tipo de função dentro da corporação, dentro da empresa, não sabe lidar ainda, porque é uma coisa nova. Você não tem mecanismos de conhecimento profundos, embora a gente produza muito conteúdo, a gente converse muito ações que vão acontecer, ainda não existe nada que diga assim, cara, essa aqui é a estrada que eu preciso caminhar, dar o passo 1, 2, 3 e 4. Existem tentativas, existem formas múltiplas de ação, mas tem uma dificuldade da gente compilar isso e criar um caminho mais palatável, mais fácil de entender, o RH, os líderes, os educadores poderem trilhar. Então, a gente vive hoje um grande desafio que é como que eu combato essa falta, né, desinformação, essa falta de informação e uma falta de educação contra o etarismo para fazer virar esse jogo. A gente aposta muito na educação nesse processo, na educação tradicional, na educação do dia a dia, educação continuada mesmo, informar, sentar, mostrar,
Se for preciso, dar 2 passos atrás e mostrar o beabá, mostrar cenários que são simples, que são comuns para a gente, mas podem ser complexos para quem não está integrado no dia a dia de discussões de longevidade. E onde que entra a autoestima nisso aí? Tem a ver com o que eu acabei de falar também, assim, se a gente está numa situação que a gente não sabe enfrentar, a relação com o outro também se deteriora. O outro também não sabe lidar com isso. Ele só sabe reagir dentro do escopo de etarismo, seja ele para dentro ou para fora. Agora eu faço aqui faço primito ser cabotino, vou colocar um exemplo muito meu. Eu tive num emprego grande, numa função grande que eu estava recentemente, coisa de menos de 3, 4 anos atrás, e a maior parte dos meus gestores eram abaixo de 40 anos de idade. Super tranquilo para mim, problema nenhum. Eu sou professor, dei aula minha vida inteira para gente, mas muito mais nova do que eu. Sei lidar com essas gerações para cima e para baixo da minha. Nunca tenho problema com isso. Uma das minhas gestoras falou comigo assim: você tem um problema em lidar com gente mais jovem que você, mandando em você? Eu falei: nenhum, porque eu sei caminhar em conjunto. A minha função aqui é mostrar que a gente consegue fazer em conjunto. Aonde ele pode, entre aspas, falhar, eu vou completar e vice-versa. Os dois juntos resolvem muita coisa. Aí faço outro exemplo assim. A gente teve uma ação específica que precisava preparar aquela pessoa para uma reunião com líderes. O cara veio com todo o escopo do conhecimento especialista que ele tinha na área específica, eu fui costurando o discurso dele. Qual foi o resultado disso? A conversa, como ele levantou quando ele conduziu o processo, foi vantajoso para a gente. Ele teve um destaque, ou preparação da minha parte, o conhecimento dele, e conseguiu mirar para a gente muito mais do que a gente precisava, porque a gente juntou o que é melhor dos dois mundos. Cara, para mim isso tinha que ser regra, não um caso que eu venho contar aqui numa conversa com a Júlia e com o Mauro. E tinha que ser corriqueiro e comum, porque é assim que o mundo vai funcionar. A gente pode negar, a gente pode falar, mas, cara, o caminho natural vai ser esse. A gente precisa fazer com que as coisas aconteçam mais rápido, no fim das contas. Que esse ponto que eu acabei de citar, ele seja comum mais rápido. Não leve 10 anos para ele ser comum. Que ele seja comum a partir, não sei, daqui a 6 meses. Eu acho que o nosso desafio esse é acelerar os processos de mudança. Como é que a gente faz isso? Conversando, juntando forças, educando. Isso aqui hoje, para mim, é importante, porque a gente está juntando forças, a gente está fazendo um trabalho em conjunto de pontas, não soltas, mas pontas que são autônomas, juntando para fortalecer um processo que é natural. Hoje eu estou messiânico, né? Eu tenho que poder abaixar um pouquinho a bola. E vocês acham, por exemplo, que, como o Jorge falou assim, eu sou da área, sou educadora também, sou professora, sou da área de educação, acredito muito na educação, e vocês acham que essas pontas que o Jorge citou aí, que vem se unindo nas redes sociais, que vem falando sobre, tem tantos projetos, tantas pessoas, Dani está aqui, Dani Barcelos, Futuro 50 Mais, Mauro, Martin entrou aí agora, Mônica, eu engatinhando ali, né, falando um pouco sobre o livro que a gente lançou, e tem aqui Ana Keiko, que é coautora do livro, que sofreu etarismo por ser jovem, né, quando ela quis ser comissária de bordo, e aí não conseguiu ser porque achavam que a carinha dela era muito jovem, e aí ela não pôde ser comissária de bordo. Então, vocês acham que todo mundo que está aí, não vou falar de todo mundo aqui, porque não dá, é muita gente boa, tentando educar, tentando debater, mostrar, levar essas falas. Vocês acham que essas pontas, realmente, todas essas pessoas têm feito um bom trabalho, assim, é assim mesmo, é nesse caminho que a gente vai, para chegar nos RHs, para chegar nesses líderes, para, de repente, jogar uma pulguinha, dar uma cutucada ali, as pessoas ouvirem, né, verem que o que o Mauro posta, que a Dani posta, o que eu posto, Jorge, Futuro, Mônica, todo mundo? Esse é o caminho? Um dos caminhos? Eu acho que é um dos caminhos que a gente tem que continuar acelerando cada vez mais esse processo em termos de conteúdo, de participação, estar presente em vários eventos, né, cada um nas suas possibilidades, nos seus locais, virtualmente tentar atuar de maneira mais frequente possível, esclarecendo, mas não é só a gente. A gente não pode ficar apenas numa bolha. Todos nós, eu falo, nós pessoas, somos influenciadores digitais. Então, se antes, dentro da empresa,
a gente atuava com 5, 6, 10 pessoas, a gente numa rede social, a gente pode falar com 5.000, 10.000 pessoas, né? De maneira muito rápida e muito impactante. Então, o nosso papel, independente da quantidade de seguidores que cada um de nós tem, é cada vez mais multiplicar esse tempo de conteúdo. É não deixar que esse assunto fique morrendo em detrimento de outros. É tentar juntar o positivo nesse viés. Né? E não ficar falando... Até escrevi um artigo, por exemplo, outro dia, que eu mesmo eu comecei assim, ele me pergunta se eu faço palestra sobre etarismo. Eu disse que não. Por quê? Porque eu faço sobre diversidade etária, eu faço sobre inclusão harmônica, geracional. Eu não quero falar de conflito, eu não quero falar de negativo, eu não quero falar de etarismo, que é um preconceito. Vamos falar de coisas mais interessantes, do impacto que isso pode causar. Não, claro que o etarismo é um dos tópicos que eu abordo, mas tem que olhar sempre o lado positivo. Se a gente começar a levar o viés negativo, começar a entrar com preconceito e ficar choramingando nas redes e tal, não é isso que a empresa vai olhar. E eu quero pegar um gancho do Jorge, como você fala, Jorge, que esse pretenso líder chegou para você e falou, mas você aceita ser, foi o termo que você usou, mandado, né? Enfim. Por pessoas mais jovens. Enfim, mandar, enfim. Que postura é essa de comando e controle novamente? Ou se esse líder chegar para você e falar assim, você, que você acha de trocar com a gente, trocar no grupo, colaborar, ter espírito... Olha a postura diferente. Agora, isso é que falta para os nossos líderes. O líder quer saber de resultado imediato. Ele quer saber de, ok, Jorge, eu vou te ouvir, mas quem tem a palavra final sou eu, e fim de papo, está tudo certo, e eu vou fazer. Você pode falar, mas será que eu vou escutar o que você está falando? Ouvir uma coisa, escutar é outra. Né? E aí? E eu vou aplicar o quê? Então, você, Jorge, como podia ser qualquer um de nós. Eu estou falando de forma geral. Né? Então, é a postura profissional. E se o líder quer entregar resultado hoje, ele está certo. Mas como é que vai ser a empresa lá na frente? Então, a ambidestria corporativa é fundamental. Assim como a ambidestria profissional também é indispensável. Você, Jorge, dentro da empresa, você estava olhando para o hoje, né? Claro. CLT estava olhando. E você estava vislumbrando o amanhã. Aí que é a grande questão. Você, outra vez, como exemplo, podia ser qualquer um de nós. Eu, no Citibank, quando eu estava trabalhando lá, eu olhava só para o Citibank 24 horas por dia. Eu não imaginava que tinha uma vida fora do Citibank e só percebi isso na hora que eu saí do banco. Então, a gente tem que olhar para tendências. E a longevidade é mais do que uma tendência. Ela veio para ficar. Porque a gente está falando de questões tecnológicas, questões de medicina, e aquele ambiente que a gente tinha antes, né? A educação que parava numa idade, depois era um emprego que parava numa idade, tinha aposentadoria que parava noutra idade. Hoje em dia, como assim? A gente faz o aprendizado contínuo, ou seja, para a vida toda, todo mundo está aprendendo. Você vê a USP 60+, você vê no Rio a UERJ, né, que tem um programa fantástico, em outros lugares, né, abraçando cada vez mais esse público em termos de capacitação, e de troca, e de socialização. Aí você vê depois o emprego, que não necessariamente é CLT, vamos falar de trabalho, não vamos falar de emprego. A gente tem que mudar a legislação. Olha, meu Deus do céu, tem que ser urgente essa mudança. E, por outro lado, se aposentar com 60 anos, e os próximos 30, 40 que a gente vai viver, o que a gente vai fazer? Como a gente vai ser remunerado? Porque os custos vão continuar chegando, né? As boletas vão continuar chegando. E aí, então a gente tem que pensar em tudo, não é pensar só no hoje, pensar que a gente está fazendo hoje para ser um profissional melhor amanhã e para entender esse mercado de trabalho que está se reinventando a todo momento. E a gente, como profissional, como pessoa, é fundamental que a gente olhe para isso. Eu quero bater ainda na tecla da educação, para deixar um negócio bastante claro. Assim, né? A gente tem um equívoco, assim, eu passei por isso recentemente, que é você, mas você está falando questão de educação, de você ter uma coisa professoral, de você ter coisa acadêmica. Não, educação até o momento que se faz negócios também.
Porque quando você tem uma reunião de negócios e o cara fala assim, cara, eu tenho um projeto de negócio XPTO aqui, que é da área, não sei, whatever, de uma área de imobiliária, na área de questão de hotéis, etc, para o público se senta mais. Aí você que entende um pouco mais desse mercado, você pode discutir oportunidades com essa pessoa que tem um negócio. Você pode educar essa pessoa para que ele tenha uma visão de negócios que ele não tenha anteriormente, que ele possa explorar, que ele possa utilizar melhor, ele pode atender melhor um público específico que ele sabe, ele está farejando que ele pode atender, mas ele não tem o know-how, ele não tem o conhecimento, ele não tem expertise. Isso também é educar. E se você chegar com um decisor que vai colocar o dinheiro no projeto, assim, cara, você tem que pegar o aqui, mas olha só, vamos mexer nesse projeto, que vamos fazer ele ficar bem maior, render muito mais em termos de atendimento e de resultados financeiros. Isso também é educação. Então não é só educação você colocar no âmbito acadêmico, não é você colocar isso para o negócio também, e sobretudo para o negócio. Eu falei com o Renato esse dia assim que os investidores, os decisores financeiros, eles estão esperando mesmo, que as pessoas que entendem expliquem, mostrem, demonstrem, conversem, apontem o que precisa fazer para atender o público 650, 60 mais a contento, a pormenores, as especificações que eles podem intuir ou desconhecer. É aí que a gente entra para a educação. Então, não é só você conscientizar o líder ou o próprio educador de diversidade, que existe todo um processo, mas existe também questão de resultados financeiros, que são resultados que vão além da questão meramente de pensar no bem-estar e de longevidade, mas afeta o bolso, ajuda a pagar o boleto no fim das contas. E, ao mesmo tempo, você permite que a autoestima de 50 mais seja contemplada, porque tem um atendimento, um serviço muito mais específico às suas necessidades. Daqui a 10 anos eu sei, quando chegar a 60 anos, o meu gosto vai ser diferente, as necessidades vão ser outras. Quem vai me atender? Será que vai existir alguém que saiba o que eu vou querer, né, quando chegar a minha vez de 60 anos de idade? Eu espero que sim. Hoje, eu sei que não tem. É onde que a gente tem que entrar no processo de educação. Júlia, eu até vi que a Dani colocou uma questão interessante. Uhum. Eu só complementar rapidamente o que o Jorge colocou, que quando a gente fala de empreendedorismo, essa palavrinha tão mágica, tão utilizada nos dias de hoje, tem que ser incorporado também, na minha visão, a educação básica. Lá embaixo, voltando com a palavra educação que você colocou, Jorge. Por quê? Porque quando essa criança cresce... Todos nós, eu acho, desde pequenos, a gente vendia alguma coisinha qualquer e tal. A gente perdeu isso. Depois que começa a crescer, entrou lá no vestibular, perdeu aquele espírito, né, de brincadeira que tinha antigamente. Mas a gente aprendia com aquela troca. Se a gente começar a implementar algo prático na educação básica, algo lúdico, que seja interessante, a gente não precisa se mobilizar tanto, ficar tão preocupado quando a gente chegar no mundo do trabalho, porque vai ser outra realidade. Por exemplo, quando a gente fala de empreendedorismo hoje, aí tem abrir um próprio negócio. Ok, como? Tem o mundo tem e-commerce, como? Eu quero ser conselheiro, como? Eu quero ser consultor, como? Eu quero ser investidor de startup, como? Eu quero ter uma startup, como? Ninguém sabe nada. A gente aprende com o carro andando, vai trocando aquele negócio. Porque não tem um lugar que não tenha aquela educação que chegue para a gente e fala, olha, você pode não querer ser conselheiro, mas o conselheiro funciona dessa maneira, é assim, assim, assado. O outro lá, para startup, é assim, assim. Você pode detestar esses dois, mas vai para o outro lado. Eu quero abrir um negócio próprio. Ok. Mas você está optando, mas você tem conhecimento sobre aquilo. Você tem informação que aí sim você pode, dentro daquele leque, e pode ter outros, você vai juntar uma coisa com a outra e vai conseguir empreender. Você vai ter equilíbrio, talvez, de horário, flexibilidade, vai ser dono do seu próprio negócio, até porque o empreender é o segundo maior sonho do brasileiro. Então, a gente tem que olhar para isso com muito carinho. Desculpe, Júlio, interrompi aí. Dani, desculpe, você estava na fila aí, eu furei a fila aí, desculpe, Dani. Renata, me atualiza aí, por favor, nos comentários. A Dani tinha colocado aqui que hoje ela recebeu um pedido para enviar uma proposta de uma palestra. O objetivo era apresentar temas que ajudem a refletir sobre a próxima etapa da vida, o envelhecimento.
E a saída do mercado do trabalho faz parte do processo como consequência. É como eu comentei aqui que eu ouvi de RH, eu já ouvi disso de vários. Isso mesmo, nossa, eles têm que preparar, porque realmente está na hora de sair do mercado de trabalho. E aí parece assim, o homem nasce, cresce, sai do mercado de trabalho, envelhece e morre, né? As pessoas só estão no século errado, eles só estão no século errado, gente. Antigamente era assim mesmo. A pessoa nascia, trabalhava e aposentava. Agora não é. A história do ciclo de vida é outra, né? E o Mauro coloca aqui que, Jorge, você colocou um tema sobre o que escrevi hoje no LinkedIn. As empresas não conhecem o mercado prateado e têm muito medo de ligar suas marcas aos velhos. Não conhecem as necessidades. Verdade. Exatamente, eu vi. Eu vi esse post aí, viu, Mauro? Aí eu queria que vocês... Jorge citou aí de novo a autoestima, para a gente fechar essa questão da autoestima, já que na minha apresentação eu falo que eu não ligo para o que eu vejo no espelho, é nosso tema aqui. Vocês acham que a autoestima afetada pelo etarismo, ela tem um impacto, ela influencia a performance do trabalhador na motivação, na vontade de cooperar, no dia a dia dele ali, na produtividade? Vocês já observaram, vocês já sentiram isso na pele? Vocês têm casos, vocês têm temas, artigos, observações? O que vocês acham? Júlia, não rapidamente colocando isso, eu vou deixar o Jorge falar mais, mas uma palavra que eu acho que representa bem isso que você está colocando é estereótipo. A gente é enquadrado em caixinhas. O 50 mais não sabe tecnologia, o 50 mais não sabe isso, não sabe aquilo. Aí você começa a ouvir uma série de baboseiras nesse mercado, e aí você, com 50 mais, fala assim, olha, estão falando que eu não sei mexer nisso, não sei, então eu vou para uma outra área, eu vou fazer outra coisa. Mas espera aí, então existe... Olha, é totalmente... A Mônica coloca agora, é louco, é totalmente... Olha, inaceitável uma coisa dessa. Então, vamos tirar as caixas da nossa frente, vamos parar de ouvir. Tem até uma historinha, né? Claro que é uma fábula, que uma vez falaram que tinha um pote de mel e tinham várias formigas querendo subir naquele pote, tal, ninguém conseguia chegar lá em cima. Tal. E aí, uns caíam lá, morriam, outros caíam, morriam, tal, até chegou uma lá que subiu e conseguiu. E aí ela voltou e perguntaram para ela, né? Olha, como é que você conseguiu chegar até lá? Silêncio. Perguntaram de novo, como é que você conseguiu chegar até lá? Ou seja, ela era deficiente auditiva. Ela não ouviu o que os outros estavam falando lá no ouvido dela, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Então, ela não ouviu isso, ela foi lá, tentou, conseguiu. Então, é mais ou menos isso, a gente tem que olhar para isso. Vamos parar de ficar ouvindo os outros de forma construtiva, beleza. A gente tem muito a aprimorar, tem muito a crescer, tem muito a evoluir. E tem muito a ouvir os outros que passaram por outras experiências, tem outros tipos de abordagens, e eu acho que vale muito a pena a gente ouvir o outro. Né? Eu faço muitas mentorias, então essa troca é extremamente importante. Agora, ouvir que não vai conseguir, que o negativo outra vez, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Jorge. Cara, eu sei, como bom storyteller, né, eu sempre tenho um caso na manga, uma história para contar. Tem uma recente, nem dividi essa com a Renata ainda, porque é bem recente. Como eu não vou dar nomes aqui, né? Eu estava conversando um pouco tempo atrás, tem menos de uma semana isso, com uma pessoa que trabalha na parte de, vamos dizer que é a parte de marketing de uma empresa. E estava com uma ligação muito grande com a área de diversidade e estava querendo focar em matérias de comunicações, etc., a respeito da diversidade de gerações, né? O quanto a pessoa mais de 60 anos podia empreender. E foi a matéria que eles estavam querendo fazer, a produção de vídeo, era palavras dela, de pessoa, uma senhorinha de 60 e poucos anos, fecha aspas aqui, que havia saído quase que eu falo da empresa, estava aqui, assim, voltou. Saiu da empresa e abriu um negócio de venda de
de brigadeiros, de vender doces e tudo mais. Aí ela falou assim, só teve, a pessoa me falou, só teve um motivo pelo qual a gente não fez matéria com ela. Quando a gente fez a entrevista, eu falei assim, mas você queria fazer, o que levou você a fazer isso? A pessoa falou o seguinte, eu não queria vender doce, não. Eu queria montar uma startup de tecnologia. Mas as pessoas estão falando assim que é tão legal fazer doce, que é tão bonitinho eu vender doce, que eu resolvi fazer. Então, olha só, olha a autoestima e o etarismo estão andando de mãos dadas. Assim. Tem uma pessoa, uma senhorinha de 60 anos, que ela está querendo fazer uma startup de tecnologia. Era da área de TI, essa pessoa. E ela foi instada, você vai empreender e vender docinho. Cara, a lógica que a gente tem hoje nesse universo é, eu tenho 60 anos, essa de uma empresa, vou fazer o quê? Vou fazer tricô, vou fazer macramê, vou vender docinho. O empreendedorismo 60 mais, quando sai da empresa, é isso. A pessoa, é o velhinho, a velhinha bonitinho que vende docinho na porta de whatever que seja. Putz, não É a funciona assim. vovozinha sentadinha fazendo tricô, né? Contando história pro netinho. Isso. Eu tenho um exemplo E recente agora de uma menina de 80 e poucos anos que ela estava apresentando num evento, vocês viram, né? No evento, uma startup dela, de produtos orgânicos, tal. Foi fantástico isso. É exatamente isso. Ninguém falou para ela que ela não podia. Assim como a menina modelo de 60 anos, argentina, que está aí, né? Prestes a entrar no concurso do Miss Universo, né, mundial. É importante, Júlia, porque até a mídia está colocando, é modelo argentina. Não é modelo argentina. Ela agora virou modelo Virou, argentina. ela é jornalista, né? É jornalista. Então, a mídia também deturpa determinadas coisas. Tem que colocar claramente isso, advogada, jornalista, que agora virou o modelo. Tem que tomar cuidado com a nomenclatura, né? Porque senão a gente começa a confundir as coisas Isso. e aí desqualifica ela sendo modelo pela beleza que ela tem. E ela deixou claro que não é pela beleza apenas. Ela é qualificada, ela é uma pessoa que tem um comportamento adequado e está rompendo barreiras agora. Então, é uma linha tênue entre uma coisa e outra. É isso que eles tomam muito cuidado. Né? Como vai qualificar, como vai escrever. Eu tenho preocupação muito grande com cada vírgula que a gente coloca e com cada linha que eu leio, eu tenho um questionamento muitas vezes, que é exatamente isso. E a sua visão sobre isso, da autoestima e a performance profissional em relação ao etarismo? Não, total. Quando você começa a criar essas barreiras psicológicas para aquela pessoa e colocando que ela não pode, que ela não pode, que ela não pode, cria aquele trauma e ela vai achar que não pode mesmo, né? Por várias questões. Agora, isso é totalmente sem nexo. Todos podem fazer o que quiserem, né? Se desafiarem para aquilo. Se vai dar certo, se não vai, se tem estrutura, se tem dinheiro, é uma outra questão. Mas se você não se mobilizar para aquilo, você não vai sair da inércia, vai ficar fazendo mais do mesmo. Então, o que eu estou falando não é que é fácil, não estou falando que vai conquistar, mas olha quantas pessoas conseguiram sair daquele ambiente, né, de alguma forma, pela vontade, pela garra que tiveram em aprender. É um processo gradativo, mas é uma postura de vida. E essa postura precisa ser aprendida outra vez lá na educação básica. Ele vai voltar sempre para ela, porque não tem outra forma. Eu estava com uma mentorada outra vez, que eu estava fazendo mentoria pelo BNS da Garagem, e estava no meio da pandemia, e a mentorada ela estava em casa, porque, claro, a pandemia não podia trabalhar, mas ela tinha sido demitida alguns meses antes. E ela tem um problema sério de deslocamento, porque ela é uma pessoa já mais obesa tal, e ela não conseguia, tinha problema na perna, não conseguia nem andar direito, estava dentro de casa, não tinha nada, uma região mais complicada para ela, não tinha nada ao redor. Então, ela tinha um problema complicado para poder ter um rendimento mensal, né, para ganhar dinheiro. Bom, e aí eu tinha 3 mentorias agendadas com ela, e no final da primeira mentoria, ela me manda mensagem dizendo que não ia continuar. Eu falei, o que houve? Eu falei alguma besteira, alguma coisa? Enfim. E ela falou, não, é porque eu já comecei a vender. E aí eu não tenho tempo para mentoria, eu tenho que vender, eu tenho que ganhar dinheiro. Por que isso?
Porque o que eu falei na mentoria para ela? Eu não fui mágico. Eu perguntei sobre a família dela, ela tem 2 filhos que estavam desempregados, que podiam ajudar ela. Aí eu coloquei a família toda em bloco para ajudar ela, porque entendiam mais de tecnologia, ela começou a vender pelo Instagram. Então, algumas características que estavam faltando para ela só para arrumar a casa. Eu falei para ela, você trabalhou já com vendas fisicamente em outros locais. Então, de vendas você entende. Então, aplica esse tipo de experiência para você agora, já que você não consegue sair de casa, aplica para você, com a ajuda dos seus filhos que entendem de outros tipos tem outros tipos de conhecimento. Na hora que ela começou a juntar isso, ela começou a ganhar dinheiro, o dinheirinho dela lá, que juntou com os filhos e tal, e começou a acumular. Então, para mim, foi fantástico isso. É uma experiência real do Brasil. Então, se a gente começar a olhar para isso, a gente vê que a gente tem potencial. Claro que não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de mentoria, claro que não é todo mundo que, evidentemente, mas a gente tem que tentar olhar para a gente e tentar entender qual é o nosso potencial e ver como que a gente pode aprimorar e aperfeiçoar cada vez mais isso e aonde que a gente deve estar para fazer a diferença e poder evoluir também do ponto de vista pessoal e profissional. Ô Jorge, e você acha que dentro dessa fala do Mauro aí, essa é uma das estratégias, vamos chamar assim, né, de enfrentamento para fortalecer essa autoestima, né, para quebrar esse tabu, esse preconceito, esse estereótipo do etarismo e fazer a pessoa realmente, porque com esse caso do Mauro aí, eu acho que ilustra muito isso mesmo, né, da vontade da pessoa, da escolha empreendedora, da vontade empreendedora dela, de entender o que o Mauro estava querendo dizer para ela ali, e eu acho que isso mexeu muito com a autoestima dela também, assim. De repente ela foi para a mentoria falando, eu vou para a mentoria porque eu preciso sair desse lugar, não estou sabendo como, mas um pouquinho que o Mauro estruturou a casa ali, como ele disse, devolveu essa autoestima, e essa autoestima passou a ser uma estratégia de enfrentamento do etarismo, e da motivação e da vontade de sair da caixinha, né? Vamos dizer assim. As preocupações, apontamentos que o Mauro apresentou agora aqui, nessa última fala aqui, são corretíssimas. Eu não mudaria uma vírgula, não acrescentaria nada no que ele acabou de apontar aqui. Eu só não vou nem se complementar, mas eu ouvindo o Mauro falando, me veio a um caso lá de trás, uma fala de 2006, 2008, de um cara chamado Brian Solis, que é um grande cara de marketing, e ele mesmo se classifica como um dos maiores marqueteiros capitalistas do mundo, e realmente ele o é. E em 2000, lembro que foi 2006, 2008, ele teve no Brasil, eu perdi, fiquei irritado pelos que eu não assisti atrás dele, teve no Brasil, e ele teve uma resposta, uma pergunta que me marcou para sempre, e que eu lembrei ouvindo o Mauro falando agora aqui, tudo que o Mauro colocou assim. Ele disse o seguinte, ele é um puta consultor, tem milhares de contas grandes na mão do cara, assim, é um cara que eu quero ser quando eu crescer. Eu vou revelar que, assim, ele falou o seguinte, um grande dono de uma empresa mega bilionária no estado de Pedro, assim, cara, eu tô tendo um problema aqui que o meu fluxo capital tá baixíssimo e tá despeitando um downhill, termo que ele usou, imenso, a gente está perdendo dinheiro, perdendo lucro, eu estou vendo que as pessoas estão saindo pedindo admissão ou não estão tendo mais condição de trabalhar no ritmo que a gente colocou, se colocar aqui. Existe um grande descontentamento e está doendo no meu bolso. O que eu faço para resolver isso? Ele falou que disse uma única frase: faça seus empregados felizes. O cara investiu em toda uma linha que a gente chama de hoje de felicidade corporativa, 2006, 2008. Não foi agora, não foi ano passado. Ele começou a ouvir os funcionários, os gestores, os diretores, começou a mapear quais eram os problemas que estavam levando o que chamou de burnout, de existir naquela época, ou sempre existiu, estava outro nome, óbvio. Então ele começou a entender o que precisava fazer para que as pessoas ficassem felizes no trabalho. Quando eu falo felizes, é realizadas, é entender o seu potencial, entender seu momento, seu ponto de vista, sua capacidade, mapear oportunidades, ver aonde você é crível, é útil, é realizável, o que o Mauro fez com essa mentorada que chegou nesse ponto. Ou seja, há fórmulas mágicas e prontas? Não. Há casos que se repetem, que a gente vê padrões, que a gente entende e a gente consegue identificar
como que a gente pode adaptar esses padrões quando eles vão acontecendo. Ou seja, a ideia de pensar realização e felicidade, ela é perene, vem lá de trás e vai existir para sempre. A gente precisa entender como a gente faz isso funcionar. Seja numa conversa, numa mentoria, seja num programa corporativo de grande porte, uma mega empresa. A função é a mesma, é pensar em autoestima, melhorias e processos realizáveis de contentamento. Então, dizer assim, eu usei nossa conversa pessoal, nossa conversa presencial. Muita gente pode não pensar, mas isso é abraçação de árvore. São coisas que eu não consigo metrificar. Cara, se você consegue tornar o seu funcionário, ou deixa eu falar, colaborador, o seu funcionário feliz, contente, pleno de realizações do seu trabalho, cara, ele vai te fazer lucrar. É uma equação simples. A pessoa realizada, ela trabalha bem. A pessoa irritada, com mal-estar, ela não vai produzir. Ela não tem seu local mais de produção, ela está se questionando o seu próprio valor. Se ela questiona, eu tenho baixa rentabilidade, baixa produção. Quer dizer, na ponta final, eu tenho lucro, eu não bato meta. Eu não tenho lucro, dou no bolso do empregador capitalista. Então, trabalhar com autoestima também faz parte dos processos de rentabilidade, inclusive a financeira da empresa. Eu vou sempre ligar a questão de saúde, sim, saúde mental, fisiológica, a questão financeira, porque elas estão caminhando em conjunto. Para mim é uma situação muito, muito clara. Se eu tenho pessoas que estão realizadas, gostam, se sentem a estimular a trabalhar ali, estar naquele ambiente de trabalho, elas vão produzir melhor. Ou ao menos elas vão apontar que existe algum tipo de erro que eu, como gestor, não estou vendo. Eu vou lá e ajusto. Eu resolvo isso para a máquina E botar funcionando. E não só felizes, porque normalmente quando a gente fala assim, profissionais mais felizes, mais engajados são os que têm um salário maior. Tem muita gente que liga a felicidade ao salário. Não é isso que nós estamos falando. O salário faz parte, a saúde integral faz parte do ser humano, mas a gente está tentando trazer outras coisas, como o Jorge bem disse aí, né, Mauro, para levantar mesmo essa autoestima que vai gerar produtividade, que vai gerar lucro lá na ponta para o empregador, certo? Ou estou falando besteira? Não, é isso mesmo. Agora, isso aqui para mim, é muito postura pessoal que depois se reveste na postura profissional. Outro dia, algum tempo atrás, eu divulguei uma história de um menino de 104 anos que trabalhava no mercado e era muito elogiado pelos clientes, pelos funcionários, enfim. Ele era o primeiro a chegar no supermercado, ele ajudava com o carrinho lá e colocar as coisas, enfim. Para ele era maravilhoso trabalhar aqui, ou seja, independente do salário que ele recebia lá, ele estava socializando, ele estava trocando, ele estava aprendendo, tudo isso ele não estava em casa e também estava recebendo salário. Então, não era só pelo salário, era por todas as questões que estavam envolvendo. Ele estava com um sorriso no rosto. E é isso que importa no final do dia. É um combo, né? Exato. É claro que o salário é importante, claro que ele precisava daquele dinheiro e tal. Ninguém está negando isso. Mas a felicidade, ele estava irradiando. Ele não precisa ser o primeiro a chegar lá, ele pode chegar no horário tradicional, mas ele estava abrindo lá. Então, é isso que eu estou falando, é a motivação. E quando a gente fala da motivação, isso vale para qualquer tipo de profissional. Hoje há tanta e tanta coisa gratuita, né, na internet, nos cursos, nas universidades. Então, é postura. A gente não está falando de dinheiro envolvido aí. A gente está falando em tentar encontrar aonde aquele profissional vai poder aprender, aonde ele vai poder interagir, aonde ele vai poder ir para poder aprender um pouco mais e poder aplicar depois alguma coisa. Aonde é tudo, é um conhecimento que ele vai adquirindo. Que relacionamento ele pode ter ao frequentar um evento que é gratuito, que ele vai aprendendo com aquele mecanismo lá, com aquele movimento que ele está fazendo. Isso já é parte do enriquecimento profissional e pessoal. E a partir dali ele vai evoluindo. Tudo de forma gratuita hoje. Então, eu acho que é um entendimento disso. Que esse profissional, se ele quiser, ele pode conseguir chegar a ir mais longe. Quanto mais longe não sei, depende de uma série de fatores, mas ele tem que assumir essa postura e essa vontade genuína de atuar. E não também, por outro lado, ficar terceirizando as questões. Por que eu estou falando isso?
porque a culpa é dele, positiva ou negativamente. Ele é o protagonista da vida dele, profissionalmente ou pessoalmente. Então, ele vai começar a falar, não porque a economia brasileira está assim, não porque está chovendo, aí eu não saí de casa, não porque está isso, aquilo. Para de culpar os outros. Não parar de olhar para os outros e começar a criticar os outros, quando, na realidade, a gente é que tem que fazer acontecer o tempo todo. Então, isso é fundamental. A gente olhar para a gente, entender nossa capacidade e ir para a rua para tentar exercer de fato e validar aquilo que a gente está achando que é concreto e é realmente viável para a gente fazer. Até onde ele vai, eu acho que fica muito até onde ele puder, quiser e tiver vontade, né? Assim, até onde der, puder e quiser, talvez seja isso. Não, com certeza, é exatamente isso. Aplicar, validar, testar, errar, acertar, e isso faz parte do processo. Né? Uhum. Jorge, alguma consideração a mais? Eu tenho só um ponto que me chama muita atenção, assim, eu estou ouvindo você falando, eu estou vendo o Mauro falando assim, e me vem uma série de filmes na cabeça, eu tento selecionar qual que é o mais importante falar, porque é muita coisa que a gente vai pegando, assim, tem muita coisa que vocês falam, então, pô, isso aqui foi acontecendo naquela situação, tem série de coisas que você falou, uma coisa que fechou um ciclo de uma série de coisas na minha cabeça hoje, que é assim, falei, cara, então por isso que isso aconteceu e tal. Então, não organiza aqui para poder ver qual é a situação mais prioritária que a gente pode falar aqui, porque realmente é muita coisa, cada um aquele cliquezinho, que é assim, por isso que essas conversas são bastante importantes nesse sentido. Mas acho que um ponto que eu preciso reafirmar aqui é essa necessidade da gente voltar à questão da educação de novo, claro. A gente pensar mesmo no processo de educação, porque essas questões todas que estão levantando hoje aqui são acúmulos de informação que algumas pessoas decisórias precisam ouvir e ainda não sabem disso. Então, a gente precisa chegar e fazer com que essa informação, essas dúvidas, essas incertezas, esses pontos de vista sejam levados para elas, que sejam conversados, que vire plano de negócios. Acho que achei que ele falar no final, que isso passe a virar plano de negócios. Então, acho que o grande desafio da gente aqui hoje é conseguir construir esses acúmulos que a gente tem e transformar isso em algo viável para viabilizar plano de negócio funcional, coisa que possa realmente fazer que evite que aconteça coisa que aconteceu com o Mauro Ferreira, por exemplo, a situação que ele pontuou agora aqui no chat, que essas situações devem ser evitadas porque existe um plano de negócio viável que vai atender o que está colocando aqui em questão. Eu acho que as coisas vão começar a mudar quando essa potencialidade 50, 60 mais foi entendido como algo que é economicamente viável, socialmente sustentável e de uma urgência imensa para que a gente possa ter um futuro próspero de verdade. Isso não é discurso, isso é realidade, porque se a gente não focar nisso, os próximos 10, 15, 20 anos vão ser economicamente insustentáveis. Ponto. E não é futurologismo, não é nada apocalíptico. Cara, é uma análise chula de cenário econômico. A gente tem um arco de longevidade aumentando, e se não houver um cuidado do investimento, a rentabilidade disso vai cair, vai ser inversamente proporcional. É uma equação simples, que precisa ser fechada no final desse processo. E cabe a gente fazer parte dessa conscientização. E pegando até aqui, voltando também um pouco no que o Mauro Ferreira falou da economia prateada, né? Desse público que faz girar a economia em muitos lugares, em cidades, em estados, em microcidades, não sei, né? Um público que está aí, que quer consumir, que quer ser visto, que quer ser ouvido, e trazendo para a nossa autoestima aqui, eu não sei se eu posso, esse déficit, vamos dizer assim, ainda, de observação e de dar importância a esse público que faz essa economia girar, que compra, que vai, que consome, que quer viajar, que quer fazer intercâmbio 50 mais, né, Mauro? Isso também, essa falta, esse déficit de ações, de propagandas, de produtos, impacta na autoestima dessa pessoa que está tentando
estar aí no mercado, tentando fazer essa economia girar, e de repente ela se sente um pouco não ouvida, que ninguém presta atenção nela, e aí cai naquele estereótipo de novo da vovozinha que tem que ficar em casa fazendo tricô, crochê. O que vocês acham? Eu vou pegar o que você falou, Júlia, dando um exemplo exatamente do intercâmbio. Quando as empresas começaram a perceber o potencial de consumo de produtos e serviços que gira na economia prateada, eles vão começar a entrar de maneira mais assertiva nessa atuação também. E o exemplo é exatamente o intercâmbio. A divulgação que eu fiz hoje no LinkedIn foi justamente nessa linha. A empresa de intercâmbio aumentou em 1/3 o faturamento depois que implementou programas para 40 mais. Eu estou falando da área turística, né, do intercâmbio para... Agora, imagina que aquele 40, 50, estou falando de 40 mais. No meu grupo, quando eu fui para Nova York, na realidade era 60 mais, porque tirando eu que eu tenho 55, o resto era tudo acima de 60 praticamente. Então, olha a disposição dessas pessoas em saírem dos seus locais de origem, dos seus países, e ficarem 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses em lugares diferentes, aprendendo, interagindo, trocando, falando outro idioma que não conhece. Então, olha os desafios que eles se autoimpuseram. E é isso que eu quero colocar. Na hora que esse mercado percebeu, começou a crescer. E não é só uma empresa que está fazendo isso, não. Uhum. São várias empresas, como saiu hoje no Valor, na entrevista que eu dei, que tiver oportunidade, senão eu mando a entrevista. Várias empresas atuando nessa linha. Assim como nessa área turística, tem várias outras que poderiam estar atuando também, só que ainda não entenderam o potencial. E aqui, só pedindo licença, tem um especialista também nessa área, que é o Martin. Se a gente puder até ouvir um pouquinho ele sobre esse tema, seria fantástico. Se ele puder participar, ouvir a voz dele é um prazer sempre, né? Eu já ouvi ele na palestra do Congresso, e mais uma vez aqui é um privilégio, Martin. Tudo bem, pessoal, boa noite. Eu estava um pouco distraído aqui, mas ouvindo, acompanhando e me deliciando aqui com a exploração desse tema, né? Eu não ouvi exatamente a pergunta que foi feita, eu peço desculpa, eu estava concluindo um outro assunto, mas tem um tema que eu vou falar aqui que talvez seja um pouco polêmico. Ultimamente eu tenho sido um pouco polêmico assim, algumas colocações, alguns pontos de vista. Eu acho que o Mauro falou muito bem no início da conversa que essa temática tem que ser explorada com a positividade da capacitação, da força de trabalho, do conhecimento, né? E menos com aquele tom de mimimi. Essa foi a expressão que ele usou, eu concordo. Mas tem uma questão que eu desafio fazendo um exercício, assim, fazendo hoje quem tem 50, 65, 60, voltar aos seus 30 anos, aos seus 25 anos de idade no mercado de trabalho e pensar o que a gente estava fazendo a respeito dos conflitos, né, etários que a gente já vivia na época e possivelmente a gente reproduzia algumas questões, né? Uma mexida assim na ferida, tá, que eu estou fazendo, mas eu acho que é importante porque as respostas elas nunca estão nas primeiras camadas de investigação. A gente não tem clareza ainda, não temos entendimento, e para cada empresa, para cada segmento, cada profissional, cada não que se recebe, sempre tem camadas inferiores que justificam ou que mantêm aquela situação, e esse é um exercício que eu queria aproveitar e me sinto à vontade aqui nesse fórum para trazer, né? Possivelmente não, afirmativamente a gente acaba colhendo questões que passaram batido também para a gente naquela época, né? O que eu acho bacana é ver profissionais de 20 anos de idade, 25, 30 anos de idade, nas suas carreiras plenas, né, tratando dessa temática. Eu acho que aí está o ponto de virada. Estão fazendo coisas que
por conta de não ser necessário, não ter sido dores que nós vivemos, a gente não fez lá atrás, né? Então, esse era o ponto que eu queria colocar, me desculpando novamente por talvez não responder o assunto que o Mauro, a bola que o Mauro levantou para mim, né? Talvez eu tenha... A bola do Mauro era sobre a economia prateada, né? Como que as empresas hoje, se ainda não acordaram muito, se ainda não despertaram, para dar atenção, para ouvir, para protagonizar, para dar visibilidade para esses consumidores que fazem essa economia girar e pessoas que estão querendo participar dos intercâmbios, como o Mauro foi, querendo consumir, querendo ter produtos, querendo ter serviços voltados a eles, e ainda está muito devagar isso, como você tem percebido essa questão? Esse ano a minha empresa fez 10 anos, tá? Eu comecei em 2014, então eu comecei a atuar nesse mercado, focada, exclusivamente atuando nesse mercado, quando ainda se falava, se usava, o marketing ainda usava a expressão terceira idade, melhor idade, né? Idosos, muita coisa mudou de lá para cá. O começo foi bem difícil, tem poucos profissionais que sobreviveram a essa jornada, né? essa construção, mas eu tenho um olhar mais otimista, tá? Por ter vivido um momento onde a gente só ouvia o professor Kalash praticamente falando sobre essa temática, mais sobre o aspecto social e nada sobre negócios e marketing, né? Onde eu comecei, e hoje a gente já vê companhias se posicionando. Na época, a Nestlé tinha o Nutren Senior com um sabor apenas. Isso é marcante, era somente o sabor baunilha. Em seguida, lançou chocolate, sabor chocolate. Mas o que eu quero falar é que hoje eles têm lá uma linha de produtos, uma divisão de negócios hoje focada nesse segmento. A gente vê muitas companhias fazendo a mesma coisa. Agora, semana que vem, um cliente meu, a Mafra Seguro, vai lançar um produto de seguro, primeiro produto de seguro voltado exclusivamente para o segmento de LPIs, talvez do planeta. A Mafra, na Espanha, que é uma marca tradicional, não tem, e a gente conseguiu desenvolver aqui no Brasil. BMG está revisando toda a modelagem de produtos e comunicação. Então, sim, eu vejo de forma esparsa e eu quero usar isso como motivação, tá? Como tem uma luz no horizonte. Martim, deixa eu dar um depoimento. Claro. Com relação a isso, a gente está participando de um projeto, todos estão convidados para ser voluntários, quem é aqui de Belo Horizonte, um projeto que chama Pedalando com a PUC. Levar as pessoas idosas para pedalar ao entorno da lagoa. Então, é um projeto incrível. E aí a PUC pediu para as pessoas assinarem um termo para ter seguro. E aí, para o espanto, as pessoas só até 79 anos que são seguradas. E aí agora, até é bom conversar isso com você, depois a gente pode conversar no particular, a gente precisa de ampliar a idade do seguro. Por quê? A população está envelhecendo. Então, teve gente que foi lá com 94 anos, super saudável, com capacidade para ir com a gente no pedal, mas não pode ir. Não pode pedalar com a gente. Então, até semana passada estava proibido. Vamos ver essa semana. Mas depois a gente troca umas figurinhas aí que eu acho que vai ser importante. Tem companhias como a Sul América, que tem uma divisão de seguro viagem bem consolidada. Eles recentemente aumentaram, acima de 79 anos, era o limite também de seguro. Hoje, o seguro viagem, né, subiu bastante. Então, o mercado está mudando, o mercado está evoluindo. Esse é um movimento mais lento, né? Esse segmento financeiro, de onde é a minha origem, ele é muito conservador, extremamente conservador, quanto a crédito, quanto a riscos, né? E está todo mundo entendendo isso ainda.
entendendo métricas, estão muito assustados com os resultados da pandemia. Quem tinha as operadoras que tinham seguro de responsabilidade civil descontinuaram o produto por conta, né, das situações da pandemia. Então, nesse momento de transformação também, né? Obrigada pelas suas considerações. Eu sei que vocês estão amando. Eu aqui vou fazer um advogado diabo. A gente precisa de finalizar essa live maravilhosa. Última rodada, tá bom? Breve. Pode ser? Breve rodada. Então, para a gente fechar com chave de ouro aí, Jorge e Mauro, dicas possíveis de se promover um ambiente inclusivo para fazer com que tudo que a gente falou esteja bom para ambas as partes, né? Tanto para o empregador como para o colaborador, da autoestima, da luta contra o etarismo, de quebrar os estereótipos, de gerar impacto positivo para uma melhor produtividade, como o Jorge trouxe lá atrás. Então, tem algumas, assim, 5 dicas para promover um ambiente inclusivo e a gente engrossar o caldo desses debates, dessa luta, levar para as empresas, poder chegar nos lugares e falar para as pessoas: olha, eu acho que assim, nesse caminho vai ser legal, ou é muito genérico, né? Como o Mauro tinha dito lá no início, que não tem fórmula mágica. Mas será que é possível falar assim? 5 diquinhas? Jorge? Aqueles segundos de silêncio que o Mauro espera que eu fale e eu espero que ele comece a falar. Vamos lá. Cara, acho que dá para setorizar aqui para os dois lados. Vamos dizer, pessoa física, né? E as grandes empresas, né? O mundo corporativo como um todo. Primeiro ponto é de pensar que a autoestima ela é um valor não só que dá resultados pessoais, mas profissionais também. Então, a gente tem que colocar essa equação no dia a dia, porque assim, o Jorge, pessoa física, é o mesmo Jorge que vai ser para trabalhar, o Jorge, ser humano, é um cara que trabalha numa separação, não tem chavinha que muda, não tem Mr. Jack, Dr. Jack, Mr. Hyde, o Jorge continua sendo uma pessoa só. Então, quanto mais eu me cuido, mais eu me preservo, mais eu me entendo, mais eu sou produtivo, no sentido que essa palavra possa ter, seja dentro de casa, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E que esse valor de produtivo, de bem-estar, mais produtividade, ele vai ter um impacto, sim, muito grande ali dentro da empresa. Vamos pensar no corporativo. E se a empresa pensar que, seguindo o que o Brian Soddy falou, faça o seu trabalhador, seu empregado feliz, isso funciona, isso é muito importante. Existe até hoje em dia, entre aspas, um cargo que é Chief Officer de Happiness, uma coisa assim, um chefe de felicidade produtiva dentro das empresas e tal. Por mais que possa parecer meio hippie, e porque parece meio hippie mesmo isso é fundamental para a gente entender que é uma coisa nova. A gente está lidando com felicidade no mundo do mercado de trabalho, ele é um valor mercantil forte. Ele pode não ter a intensidade que precisa ter hoje, mas não vai demorar muito que isso seja preponderante no dia a dia funcional das empresas também. Porque a gente está aprendendo a lidar com a máquina complexa que é o ser humano. A gente avançou em muitos pontos e outros pontos sim, são muito pequenos. O mais que pode apontar agora há pouco, por exemplo, assim, que as empresas são muito tímidas, estão muito ainda receosas em dar um passo maior. Esse passo maior também está na questão do bem-estar, na questão do time e tudo mais. E outro ponto especificamente é a gente entender esse mapeamento do mercado, é a gente como pessoas e como pessoas que lidam com empresas, e a empresa em si entender que o mundo está mudando, as configurações são outras, não há soluções prontas, como há 10, 15, 20 anos atrás, as pessoas diziam que existiam soluções prontas para o mercado, não existem mais soluções prontas. Ponto. A gente precisa entender quais são os movimentos das marés, ó que poético, para a gente poder atuar, para surfar da melhor forma possível em todo esse processo. E acho que a grande dica da Nativa é justamente essa, é a gente aprender a olhar os cenários possíveis e desenhar soluções que respeitem essas complexidades. Então, se a gente pode dizer uma dica de ouro, simplesmente essa, é entender processos. Que é um conceito que vem lá da questão de agilidade, assim, não estou reinventando a roda, estou pegando uma coisa que já existe, especificamente. Perfeito. Mauro?
eu acho que o que o Jorge falou é muito pertinente, complementando isso. Dentro do ambiente corporativo, primeiro tem que ter um movimento que seja genuíno, né? Não adianta ser midiático. Segundo, a conscientização real. Por isso que eu falo muito das palestras iniciais para poder sensibilizar a liderança e os colaboradores. Terceiro, atitudes realmente práticas. Eu falo muito de hackathons para permitir a integração geracional, eu falo muito de mentorias que trazem um respeito mútuo e por aí vai, várias ações que a gente consegue implementar dentro da empresa. E pegando o mercado de consumo, né, tem que ter um olhar também do profissional mais velho, na hora que vai criar um produto ou serviço para aquele público, né, para poder interagir, poder saber que dores são aquelas atendidas de forma mais ampla possível. Então, são várias iniciativas que a gente tem que fazer de maneira não apenas para aumentar a rentabilidade da empresa, mas também propiciar um ambiente mais acolhedor, mais propício para a inovação, para a criatividade e mais respeitoso como um todo. Eu quero só, Júlia, deixar uma frase que eu estou colocando, inclusive, aqui no chat, mas eu quero ler antes de colocar, porque senão eu vou começar a ler aqui, aí ninguém vai prestar atenção. Então, eu vou só ler ela, muito curtinha, e eu acho que reflete um pouco a nossa atuação pessoal contra todo e qualquer tipo de discriminação e preconceito, seja ele qual for. Claro que essa frase ela é muito ampla e é mais genérica, mas a gente pode aplicar isso em várias situações. Então, a frase é a seguinte: foi escrita por um alemão, um pastor alemão, na década de 40 e pouco, 50, por aí. Então, vamos lá. Primeiro eles vieram buscar os socialistas, eu fiquei calado, porque não era socialista. Depois vieram buscar os sindicalistas, eu fiquei calado, porque não era sindicalista. Em seguida vieram buscar os judeus, eu fiquei calado, porque não era judeu. Foi então que eles vieram me buscar. Já não havia mais ninguém para me defender. Então é exatamente isso que eu quero falar. Se a gente ficar olhando só para as outras diversidades, quem é que vai sobrar aí? Né? Então vamos olhar para todos igualmente. Porque se uma atuar em prol da outra, todas estão se enriquecendo e estão contribuindo para combater o preconceito. Perfeito. Renata, encerramos com chave de ouro, eu não tenho mais o que falar, né? Foi maravilhoso pela segunda vez, né? Muito obrigada aí ao Jorge, ao Mauro, toda a audiência que tivemos aqui, de qualidade, né? Audiência muito específica, Dani, Martin, Mauro, Ferreira, a Elga, Ana Keiko, que passaram aqui, que são minhas conhecidas, a Aline, que contribuiu também, acho que é Haline ou Aline, que contribuiu. É a Aline mesmo. Espero que realmente tenha sido um momento de boas reflexões, da gente realmente se juntar, pensar, e acompanhar todo mundo que pudesse acompanhar para ver, né, tudo que está todo mundo fazendo em prol desse nosso debate aí. Muito obrigada mesmo por todo mundo. Renata, alguma consideração final do Futuro 50 Mais? Se alguém pode, todo mundo pode abrir a câmera para a gente tirar uma foto? Tirar fotinho? Oba! Como eu sou atrevida, eu já vou falar aqui que eu quero depois Mauro Ferreira, Martin Henkel e Dani Barcelos aqui nessa conversa também, que eu acho que agora, e Mônica Simão, porque eu acho que agora esse online vai pegar, então já temos pauta para mais 4 encontros aí, viu? O Raine, Olha o podcast Christian e Helga, vocês podem abrir a câmera ou não? O podcast, viu, Jorge? Gente, obrigado pela presença, foi maravilhoso. Eu acho que foi ótimo ouvir pela segunda vez. Eu prefiro presencial, para falar a verdade, porque a gente se divertiu horrores no presencial. A gente comeu pão de queijo, tomamos um cafezinho, mas assim, foi incrível. E eu acho que outras luzinhas também se acendem aí nesse caminho, né? E a gente está junto aí nessa busca, né, por esse caminho aí, que também é meu, é seu, é nosso, né? Então vamos lá para o print da tela. Quem vai printar? Eu, né? É o teu. Ai, peraí. É muita mão aqui.
É bom que ela levanta a bola, ela corta, ela chuta pro gol. Quem vai pintar sou eu, né? É com ela. Peraí que eu tenho que tirar outra, vai que não ficou boa. Peraí, a outra print da tela. É porque eu tenho que fazer pose, olha pra você ver, é muita coisa. Olha a pose, olha a pose. Tem que olhar pro teclado. Agora foi. Oi? Renata, mas é possível. Renata, mas põe um filtro aí, amiga. Vai que eu tô com Covid mesmo, eu tô com essa cara desgraçada. Põe aí um filtro, ajuda nós. Eita. Pode deixar. Gente, gratidão, viu? A gente dá notícia dos próximos passos do Futuro 50, mas a gente tem gente de São Paulo aqui, não sei de outros. O Márcio tá aqui, né, Márcio? Você tá no Rio, Mauro? São Paulo. São Paulo. Tem mais Rio, é outro Mauro. Tivemos vários sotaques aqui hoje, então a gente pode fazer essa mistura aí para os próximos de novo, viu, Rê? Isso, então tá. Beijo para vocês, boa noite. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.